Irlan, papo agora não é sobre milhões, não, né? Agora é sobre quanto custa para ser torcedor de futebol no Brasil. Bem-vindo à redação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alicia. Bom dia, Charles. Prazer estar com vocês aqui, pessoal de casa também. Também um pouquinho de milhões também, né? Porque na pretensão final a ideia é arrecadar alguns milhões para, em tese, fazer times mais competitivos. Esse foi o debate que aconteceu ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, na verdade, um pouco antes de começar o Campeonato Brasileiro, principalmente no Vasco e no Botafogo, né? Coincidentemente, as duas SAFs do Rio de Janeiro, que falavam lá sobre, a discussão era exatamente sobre o reajuste do preço do sócio-torcedor desses dois clubes. Criou muita polêmica, muito debate, e aí a gente guardou esse momento especial para discutir esse tema. Tem um texto no GE para vocês darem uma conferida em alguns dados. Comparamos o custo para ser torcedor no Brasil com outros países. Quem paga mais? O sócio-torcedor brasileiro já está desembolsando mais de R$ 100 por mês para acompanhar seu clube de coração. Veja quanto se cobra no futebol da Alemanha, Inglaterra, Espanha e México. Pois então, a gente pegou dados, né, do futebol da Alemanha, Inglaterra, Espanha e México para fazer um comparativo com o caso do Brasil, e a gente criou um parâmetro, criou um método para avaliar um pouco como é o preço do sócio-torcedor ou do season ticket, no caso aí da Inglaterra, comparado com a realidade brasileira. E aí a gente faz esse parâmetro com relação ao que representa um salário mínimo nessas realidades. No caso da Inglaterra, o salário mínimo seria ali cerca de 2.000 euros, né, fazendo a conversão da Libra para o euro. E aí você vai ver que os clubes, Manchester City, United, Tottenham e Crystal Palace, têm ali o valor do seu season ticket, ou seja, que dá entrada para a temporada inteira. Quando você vai olhar comparando com um único salário mínimo, né, o custo do ano inteiro, seria cerca de 21%, 29%, 45%. No caso do Crystal Palace, escolhido especialmente por fazer parte da rede do Botafogo, 23% de um salário mínimo você paga de uma vez só para ter acesso a toda a temporada no estádio desse clube. E aí a gente está falando de Botafogo, né, um comparativo que a gente vai ver a seguir. Depois da Inglaterra, a gente tem também os números da Alemanha, né? A Inglaterra, inclusive, é um país famoso no mundo inteiro, né, na literatura do futebol, por ser um país que elitiza demais seu público. A gente vai comparar com o Brasil, vai ver que não é bem assim. No caso da Alemanha, olhando aí a partes percentuais, né, comparando o preço com o salário mínimo do alemão, que é 1.981 euros, fica mais ou menos ali, no caso dessa tabela colorida em cinza aí, os valores para ver, inclusive, jogos da Champions League, né, o ápice do futebol global. O Bayern de Munique, clube gigante da Alemanha, cobra mais ou menos 21% no season ticket mais barato no seu estádio. Aí há uma diferença entre dois valores, porque na Alemanha é autorizado, né, existe um setor onde os torcedores são autorizados a ficar em pé. Então ali se cobra mais barato, exatamente porque é um setor mais festivo, popular. E aí eu peguei o segundo valor, mais barato, seria exatamente o setor onde é possível ficar sentado, né? Então a gente tem aí uma variação no caso da Alemanha, onde você tem uma porcentagem no Stehplatz, né, que é esse setor festivo, e no caso, depois você tem um setor onde pode ficar sentado. Aí no caso da Inglaterra ainda. Né? Passando para a Alemanha de novo, a gente vê um número um tanto mais baixo, né, nesse peso do salário mínimo com relação à Inglaterra e à Alemanha, que são padrões, né, de poder de consumo entre seus torcedores, são muito parecidos, mas você tem um peso menor do season ticket, que se chama Dauerkarten, né, na Alemanha, com relação ao que significa um salário mínimo de um cidadão alemão, um trabalhador alemão. Então, muito abaixo, né, 22% no mais caro, 26% no Borussia Dortmund, por exemplo, para assistir jogos, inclusive, de Champions League. No caso da Espanha, o peso já é um pouco maior, inclusive porque o salário mínimo espanhol ele é menor do que nesses dois países. Então, os preços são muito parecidos. E, novamente, a questão do jogo da Champions League, o Real Madrid, por exemplo, cobra no seu season ticket mais barato, no caso, os abonos, né, o nome desse plano na Espanha, cerca de 30% do que representa um salário mínimo de um espanhol. Então, a gente vai tendo aí um parâmetro entre diferentes países europeus, e para chegar mais perto do Brasil, né, para mostrar algo mais condizente com a nossa realidade brasileira, eu resolvi puxar também o México, né, um país que tem talvez uma configura econômica e social mais parecida. E aí sim a gente vê um aumento considerável, né, com relação ao salário mínimo do mexicano. Os Pumas, por exemplo, pratica valores que representam 49% do salário mínimo. O Chivas Guadalajara, 66%. O Cruz Azul, 48%. E o Monterrey, 73%. Isso já é bem acima do que se pratica na Europa, e dá também a entender que um país quanto mais desigual, um país mais empobrecido, um país em desenvolvimento, como é o caso de Brasil e México, muito provavelmente os fatores econômicos levam, né,
valor do preço do ingresso tem um custo, né? Um preço de representação. Ingresso não, desculpa. Do season ticket, né? Do ingresso da entrada para o ano inteiro, para a temporada inteira, tem um valor maior do que até o próprio salário mínimo. No caso brasileiro, o modelo de season ticket, né? De sócio-torcedor, ele é diferente. Né? O nosso sócio-torcedor, muitas vezes, ele não garante ingresso direto. Então, eu tive que escolher aí um plano de cada clube, né, de Botafogo, Fluminense, Internacional e Fortaleza, que são um dos poucos clubes que tem um plano que dá entrada direta, seria um plano que dá desconto total. Porque geralmente existem planos mais baratos, mas você precisa também comprar ingresso com desconto de 60%, às vezes 50%, 70%, varia muito de clube para clube. Então, eu peguei aqui os planos que garantem que o torcedor vai comprar o seu sócio-torcedor e vai entrar no estádio direto com 100% de desconto no ingresso. Teria aí o Botafogo com o plano alvinegro, o valor anual fica por cerca de R$ 1.428, representa 109% do salário mínimo brasileiro. O Fluminense com arquiba 100%, reajustado há 2 dias, agora representa 107% do salário mínimo brasileiro. O Internacional, com um clube que, curiosamente, né, sempre tentou criar setores populares no seu estádio, o Carteira Vermelha, lançado recentemente, já está representando 123% de um salário mínimo de um brasileiro, e o Fortaleza num sentido um pouco inverso, e aí também pode explicar, por ser um clube do Nordeste, né, a renda mínima é bem menor, e também por ser, e acaba explicando também a boa média de público do Fortaleza. O Plano Leão Fiel custa R$ 960 por ano, representa aí mais ou menos 71% do salário mínimo brasileiro. Então, usando esse parâmetro aqui, né, esse método que a gente utilizou, dá para entender que sim, o futebol brasileiro cobra muito mais caro do seu torcedor do que principalmente os europeus, mas também que o futebol mexicano.